Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em Livrocast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Capítulos do 37 ao 40. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. Capítulo 37. Roubo. A caravana tomou um caminho dentro da floresta Evergreen. Noah estava pulando de árvore em árvore seguindo-a a uma certa distância. Ele estava esperando pelo momento em que a sombra cinzenta aparecesse. Ele estava muito entediado. Tudo o que ele podia fazer era esperar que algo acontecesse ou entrar em seu alcance de percepção, um grande contraste com seus dias habituais gastos no treinamento. Enquanto isso, na caravana, Kim era um comerciante que assumiu o emprego de sua família aos 16 anos. Ele era talentoso na arte do comércio e conseguiu elevar sua posição até ser o comerciante preferido da família Mergir, uma família nobre de médio porte sob o domínio da família Shosti. Agora, ele estava fazendo uma viagem de volta para a mansão Mergir, situada do outro lado da floresta não muito longe de seu perímetro. Ele tinha vendido com sucesso os bens dados a ele pela família Mergir no mercado da cidade de Mosgrove e fez uma grande soma. Desde que a viagem de negócios ocorreu bem, seu humor era alegre quando ele tomou o caminho mais curto de volta para a mansão sem se familiarizar com os perigos da floresta. Afinal, ele tinha em sua defesa os soldados de uma família nobre. Haha, se meus ancestrais me vissem agora! Eu sozinho criei meu status elevado, no qual uma família nobre realmente me protege durante minhas viagens. Estes eram seus pensamentos. Claro, ele sabia que a missão dos soldados era proteger os bens e não ele, mas seu humor não foi afetado, já que sua viagem desta vez foi realmente lucrativa. Depois que eu completar o comércio e devolver os bens contabilizados, terei o suficiente para me aposentar e construir uma pequena mansão. Quem sabe, em algumas gerações minha família pode se tornar nobre. Seu olhar involuntariamente mudou para a jovem ao seu lado. Ela era sua única família desde que sua esposa faleceu. No entanto, esta filha dele herdou seu talento como comerciante. Que ensinou-lhe todo o seu conhecimento e experiência, mas nunca pensou que um dia ele estaria perto de montar sua própria mansão. Eu queria que ela se casasse com alguém de uma família de pequeno porte, mas se eu esperar um pouco ela poderia se esforçar para ser a primeira esposa de alguém de uma família de tamanho médio. Afinal, sua relação com o jovem mestre da família Mergir não é ruim. Kim se perdeu em seus pensamentos enquanto a caravana continuava. Ele apenas planejaria as coisas e classificaria o inventário durante a viagem sem intercorrências. No entanto, uma semana depois de sua entrada na floresta Evergreen, algo inesperado ocorreu. Uma flecha, disparada por trás das árvores, atingiu o cavalo que carregava a carruagem na frente. O cavalo caiu morto no chão imediatamente quando 3 figuras saíram de seus esconderijos. Os soldados ficaram furiosos e pularam da carruagem gritando com eles. Como você se atreve a atacar o transporte da família Mergir? Você está cansado de viver. As 3 figuras tinham capuz cinza que cobriam completamente seus rostos e mangas grandes que escondiam suas mãos. Um deles começou a rir quando o soldado os ameaçou. Haha, você ouviu segunda sombra, terceira sombra? Ele realmente acha que temos medo deles. Outro respondeu. Primeira sombra, não se preocupe, eles logo entenderão. Como se fosse algum tipo de sinal, os 3 homens encapuzados atacaram diretamente os soldados, jogando facas e desembainhando espadas curtas de suas mangas. Os soldados bloquearam seus ataques e começaram a cercá-los. Afinal, havia 5 soldados contra 3 bandidos, a vantagem em números estava se mostrando. Naquele momento, porém, outra flecha disparou por trás das árvores e atingiu as pernas de um dos soldados e mais 2 homens encapuzados saíram de seus esconderijos. Com o soldado ferido, os ladrões estavam tendo vantagem, mas não pareciam muito focados em matar seus inimigos.
Kim estava escondido com sua filha dentro da carruagem desde que o ataque começou. Ele sabia que a mercadoria era a missão central do soldado, então ele inteligentemente escolheu se esconder nela. Ele estava bastante relaxado em todo o processo, já que ele tinha total confiança no poder de uma família de tamanho médio. Não se preocupe, querida. Ladrões simples não se atrevem a matar alguém usando o emblema de uma família nobre. Mesmo que eles recorram a uma vida de crimes, eles ainda temem o poder por trás dos nobres. Ele estava consolando sua filha quando uma voz o interrompeu. Isso é verdade. Temos muito medo dos poderosos cultivadores que os protegem. No entanto, isso não significa que vamos simplesmente fugir quando vemos seu emblema. Kim ficou assustado. Uma figura encapuzada estava no final da carruagem olhando para a mercadoria. Ele fez um gesto com a mão e todo o inventário foi sugado dentro de sua manga. Muito obrigado. O ladrão se curvou levemente e depois correu para fora da carruagem. Em alguns instantes ele tinha desaparecido entre as árvores. Kim perdeu toda a sua força nesta visão e falou com uma voz fraca. Estou arruinado. Voltando um pouco no tempo, Noah ainda estava seguindo a caravana. Passaram-se 7 dias, mas ainda não havia sinal da sombra cinzenta. Isso é tão chato! Não me diga que foi a decisão errada seguir esta caravana e que os bandidos foram atrás dos mais pobres. Noah estava escondido no topo de uma árvore, mas as dúvidas estavam começando a se acumular na sua mente. Ele se preparou para matar algum tempo olhando para Runakizier quando sentiu algo chegando perto da posição da caravana. Ele mudou completamente seu estado de espírito para a concentração total e olhou para o desdobramento dos eventos no chão. Ele viu um homem encapuzado atirando uma flecha para matar o cavalo na carruagem da frente, em seguida, 3 homens lutando com os soldados. Ele viu os soldados lentamente entrando numa situação passiva quando os outros 2 homens apareceram, mas ele esperou. Ele tinha que saber como eles iam roubar as mercadorias e onde eles as colocariam. Quanto ao destino da caravana, ele não se importa. Nesse ponto, uma figura rápida entrou no vagão traseiro e saiu depois de alguns instantes. Alguns segundos depois, o comerciante saiu da carruagem rastejando no chão e apontando na direção de onde a figura foi. A pele do comerciante estava pálida e ele parecia desprovido de qualquer vida. A condição de Kim fez Noah entender a situação. As mercadorias foram roubadas. Uma vez que ele entendeu a situação, ele não perdeu mais tempo e saltou diretamente em busca da figura na floresta. Se alguém olhasse de cima da floresta, ele veria um ponto preto correndo em alta velocidade no topo das árvores. Capítulo 38. Anel. Noah estava pulando de árvore em alta velocidade em direção à fraca presença que ele sentia com sua mente. Quando a figura entrou no seu campo de visão, ele diminuiu o ritmo para ter certeza de que não seria notado. Um membro da sombra cinzenta continuou correndo por cerca de 1 hora no fundo da floresta sem saber que estava sendo seguido. Então ele parou num local aparentemente aleatório e se escondeu num arbusto, provavelmente esperando qualquer perseguidor aparecer. Depois de 15 minutos, ele saiu do mato convencido de que ninguém o estava seguindo. Ele felizmente dobrou a manga e levantou o braço direito agora exposto para o ar, então ele fechou os olhos em concentração enquanto franzia as sobrancelhas. Com um aceno de sua mão vários itens apareceram no chão. Havia partes de animais mágicos, armas, garrafas com líquidos brilhantes, e assim por diante, todos eles tinham aparecido do nada. O homem encapuzado estava prestes a classificar os itens no chão quando uma lâmina preta apareceu na sua garganta, seguida por uma voz fria e ameaçadora. Diga-me como você fez isso e vou deixá-lo viver. O homem percebeu que tinha sido seguido e amaldiçoou internamente. Eu sou o mais rápido na sombra cinzenta, mas meus irmãos devem estar perto daqui agora, talvez se eu atrasar um pouco. O plano do homem encapuzado era simples, mas eficaz, então ele o seguiu. Oh, você sabe, é uma técnica especial passada pelos meus ancestrais da minha fã. Ele não conseguiu terminar sua frase porque ele sentiu uma dor aguda vinda de seu ombro direito e o forçou a se agachar no chão segurando seu ombro. No entanto,
Quando sua mão chegou ao seu ombro, ele só sentiu um líquido quente fluindo a partir dele. Ele abriu os olhos para ver o que tinha acontecido e descobriu que seu braço direito tinha desaparecido e estava no chão sujando de sangue. O próximo é seu braço esquerdo se você não falar. O homem estava aterrorizado agora e às pressas explicou com uma voz trêmula. É o anel espacial na minha mão direita, senhor. Se você usar sua energia mental, você pode ativá-lo e usá-lo para armazenar coisas não vivas. É todo seu, só me dê um segundo para remover minha propriedade dele. Não há necessidade. A voz fria soou mais uma vez e a cabeça do ladrão caiu no chão decapitada. Noah deu uma olhada no braço decepado no chão e encontrou um anel prateado de aparência simples. Ele pegou em suas mãos e concentrou sua energia mental para inspecioná-lo. Um tipo de conexão foi criada e a imagem quase transparente no anel apareceu no seu mar de consciência. Quando Noah se concentrou no anel, ele podia ver um espaço separado de 30 metros cúbicos dentro dele cheio de material precioso e semelhante. Ele ficou espantado. Ele mudou seu olhar para os itens no chão e apenas por querer, eles foram sugados para dentro do anel. Ele tentou fazer o mesmo com o cadáver do ladrão e a mesma coisa aconteceu. Então ele se concentrou novamente num dos itens dentro do anel e de repente apareceu na frente dele. Ele colocou o item de volta no espaço separado e inspecionou o anel cuidadosamente. De todas as perspectivas parecia perfeitamente um anel normal. Apenas inspecionando-o com energia mental você poderia vagamente sentir que algo estava diferente. Essa coisa é incrível. Não tem como eu devolver. Se eu apenas escondê-lo dentro das minhas roupas, ninguém seria capaz de encontrá-lo. Enquanto ele pensava nisso, ele sentiu 6 presenças vindas da floresta em sua direção. Certo, vamos resolver esse problema primeiro. Os outros 6 membros da Sombra Cinzenta chegaram ao local onde Noah estava uma vez e ficaram perplexos ao ver as manchas de sangue no chão. Um deles falou com uma voz preocupada. O sangue ainda está quente, acho que a 7ª sombra foi seguida e ferida, pois todos sabemos que suas capacidades de batalha são bastante inconsistentes. Outro deles respondeu. O que vamos fazer agora? Todos os bens roubados estão no seu anel espacial e, sem ele, somos apenas alguns ladrões ruins. Então tudo que eles têm está dentro no anel, não há necessidade de perder tempo, então. Noah estava se escondendo no topo de uma árvore ouvindo atentamente a conversa dos ladrões para ter certeza de que não havia mais segredos para descobrir. Uma vez que ele tinha certeza de que o anel era a principal razão pela qual eles conseguiram operar em segredo por tanto tempo sem ser pego, ele cortou o ar em alta velocidade. O golpe criou uma lâmina de vento que caiu sobre os membros restantes da Sombra Cinzenta pegando-os de surpresa. 2 membros do grupo ficaram feridos instantaneamente e estavam prestes a tirar suas armas quando uma figura negra passou por eles. As cabeças foram separadas de seus corpos como se estivessem apenas encostadas no corpo. Noah chegou ao chão e lançou mais 4 cortes de vento na direção dos 4 homens restantes, então ele acompanhou os cortes sem nem esperar que os homens o respondessem. Toda vez que ele se movia, a cabeça de alguém era cortada. Ele estava usando sua arte marcial de rank 3 com força total. Desde que ele entrou no 5º ciclo, o limite de uso de sua força total foi elevado para 10 ataques, então ele não ia segurar contra apenas 6 inimigos. Em menos de 1 minuto, os membros da Sombra Cinzenta estavam todos mortos e colocados dentro do anel espacial de Noah. Eu tenho menos de 2 semanas para esta missão. Eu acho que tem um plano sobre como obter os maiores benefícios dele, mas eu devo primeiro limpar esse lugar e ir mais fundo na floresta para que ele funcione. Noah desenterrou às pressas o terreno que ficou manchado de sangue e o colocou no anel espacial. Então ele reabasteceu os buracos e verificou novamente para ter certeza de que ele não deixou vestígios de sua batalha. Isso deve ser suficiente. Agora eu preciso encontrar um lugar adequado na floresta para criar um depósito falso. Assim que ele pensou nisso, ele correu em linha reta em direção a uma parte mais profunda da floresta. Capítulo 39. Dens. Nas profundezas da floresta Evergreen, numa área não desmatada pela família Shosti.
Noah estava em frente à entrada de uma pequena caverna. Ele encontrou esse lugar depois de um dia inteiro correndo pela floresta. Ele entrou na caverna e a inspecionou cuidadosamente. Era uma grande caverna com 50 metros quadrados e bastante escura, parecia perfeito para suas intenções. Noah descarregou o conteúdo do anel espacial no lugar mais profundo da caverna para criar provas falsas de que este local era, de fato, o depósito que a sombra cinzenta usava. Então, ele colocou os corpos do bando de ladrões no chão com suas respectivas cabeças perto dos corpos. Para criar melhor a fachada de uma batalha, ele cortou aleatoriamente seus cadáveres até que ele estava satisfeito com a cena exibida. Ele estava prestes a acenar em satisfação quando um pensamento passou pela sua cabeça que o fez revelar um sorriso complexo. Pensar que foi há menos de 2 anos que matei um humano pela primeira vez enquanto agora estou falsificando uma cena de crime para roubar alguns itens. Desde os eventos com Balor, ele nunca mais hesitou em matar nenhum de seus inimigos. Ele nunca pensou nisso, já que não teve tempo, mas agora a situação era diferente. Ele estava ativamente cobrindo seus rastros para obter benefícios com isso, mas o que o deixou deprimido foi outra coisa. Eu não sinto nada. Ele continuou olhando para os cadáveres rasgados, mas não conseguia encontrar um pingo de nojo ou culpa dentro dele. Era minha missão matá-los, então eu simplesmente fiz isso. Agora quero seus itens sem consequências, então eu simplesmente violei seus cadáveres. Ele olhou por mais alguns momentos antes de encontrar a resposta que estava procurando. A vida não tem sentido, a dos humanos e das bestas mágicas. No entanto, num mundo onde um ser pode estar no topo de todas as coisas, o significado da vida pode ser encontrar no poder. Se você é uma formiga, você pode ser varrido por um dragão que estava simplesmente passando. Se você é um dragão, você pode ser reduzido a uma refeição por um gesto de mão de um cultivador. O poder está acima de qualquer definição de bem e mal. E para obter poder, os olhos de Noah neste momento de iluminação tornaram-se extremamente escuros e frios. Devo estar disposto a criar montanhas de cadáveres. Uma risada leve saiu de sua boca. Acho que sou um homem mau, afinal. No final, ele sorriu. Esse processo de aceitar completamente a si mesmo deixou sua mente livre de dúvidas e ele se sentiu mais livre do que nunca. Agora, vamos inspecionar a mercadoria. Noah começou a organizar os itens roubados. Ele olhou para todas as partes do corpo de bestas mágicas primeiro. Havia caudas de lobos do trovão, pernas e presas de aranhas ironclado e muitas outras das quais Noah não reconheceu a espécie, mas todas estavam separadas em grupos diferentes. Eu não posso ficar com eles, mesmo se eu os esconder no anel espacial. Seu uso é limitado, já que não sei nada sobre como forjar uma arma ou fornecedores dispostos a comprá-los. Ele tinha certeza de uma coisa: quanto menos roubava, menos eram as possibilidades de ser descoberto. Em seguida, foi a vez das armas. Elas estavam em grande número e pareciam todos recém-forjados, mas sua qualidade correspondia no máximo à qualidade de seus sabres. Eu acho que posso tomar alguns deles. Eu não vou necessariamente usá-los, mas eles podem ser negociados mais facilmente. Eles podem ser meus fundos de reserva. 10 de dezembro deles deve ser um número justo. Noah pegou várias armas de diferentes tipos e as colocou dentro do anel espacial e, em seguida, moveu os 40 restantes no grupo com as partes das bestas. Na pilha original de itens, restaram apenas caixas contendo alguns comprimidos ou garrafas com líquidos estranhos. São drogas? Seu efeito deve ser bom se eles foram armazenados com os outros itens. Ele pegou alguns comprimidos e cheirava um a um. Às vezes sentia um cheiro de náusea que quase o fazia desmaiar, às vezes um odor fraco que deixava a mana no seu corpo inquieta. Essas coisas são poderosas. Eu não posso levá-los descuidadamente. Vamos colocá-los de lado por enquanto e se concentrar naqueles com uma descrição. Havia apenas 3 drogas que tinham uma descrição anexada a eles. A primeira que ele escolheu foi uma caixa com garrafas escuras. Essência de besta, sangue concentrado de bestas mágicas refinado para ser usado pelos humanos.
Esfregue-os nos pontos cruciais da técnica nutritiva corporal para aumentar a taxa de absorção de mana. Seus efeitos imitam a capacidade de absorção inata de bestas mágicas para aumentar a velocidade de cultivo do corpo. Os efeitos diminuirão se usados muitas vezes. Havia 12 garrafas na caixa, mas elas desapareceram instantaneamente para dentro do anel espacial quando Noah terminou de ler seus efeitos. Ele não hesitou nem por um instante na sua decisão de roubá-los. Pílula de fogo interno, ingeri-la criará uma sensação de queimação que reforça a esfera no mar da consciência. Ajuda a estabilizar a mente no treinamento para o mago de primeiro rank. Noah olhou para os 3 comprimidos por um tempo antes de decidir colocá-los na pilha de itens no chão. Minha energia mental já está se aproximando do nível do rank 1 e a pressão constante que me submeto durante o tratamento tem os mesmos efeitos. Mesmo que eu possa ter um pequeno aumento na estabilidade mental, eles não valem o risco. A preocupação constante na mente de Noah era que se ele roubasse muitos itens, ele poderia se tornar um dos suspeitos. Como essas mercadorias estão nas mãos da Sombra Cinzenta há cerca de 1 ano, era normal pensar que eles usaram alguns deles, mas Noah queria jogar seguro e não correr riscos desnecessários. O último. Ele escolheu um estojo minúsculo que parecia mais refinado do que os outros, apenas uma grande pílula marrom estava dentro. Pílula terrestre, aumenta a densidade de mana no Dantian. Ajuda a romper estágios dentro de uma fileira do cultivador. Tem uma taxa de sucesso de 100% de avanço para a fase líquida e uma taxa de 80% para o estágio sólido. Se usado num Dantian de rank 2, a taxa de sucesso diminui em 60%. Esta foi a primeira vez que Noah ouviu sobre estágios nas fileiras do Dantian. Na verdade, foi a primeira vez que ele teve alguma informação sobre o cultivo do Dantian. Capítulo 40. Reunião. Numa caverna, nas profundezas da floresta Evergreen, um jovem estava sentado no chão com seu corpo nu. Ele estava esfregando um líquido preto nas costas enquanto olhava para um pano com uma runa complexa nas costas. A essência de besta é boa. Estou poupando semanas de tempo usando-a e ainda tenho 8 garrafas sobrando. O jovem era, é claro, Noah. Ele estava usando seu tempo restante da missão para fazer uso dos bens que ele escolheu manter. Aposto que a pílula da Terra também será incrível. No final, ele estava muito tentado em manter aquela pílula marrom para o Dantian. Depois de algumas horas, ele parou seu treinamento com a runa Kezir, mesmo estando longe de seu limite. Ele nunca esqueceu que ainda estava a floresta, ele tinha que estar pronto se um ataque repentino de uma besta chegasse. Aposto que esse cheiro os está afastando. Ele olhou na direção dos cadáveres que agora estavam começando a se decompor. O cheiro que eles emitiam era horrível, mas Noah não se importava, eles tinham que ficar nos seus lugares para criar o cenário perfeito de uma batalha. Noah já tinha feito um plano para parecer o mais inocente possível e para isso ele precisava de 3 dias, então ele decidiu usar os dias restantes para aumentar sua força o máximo possível. Eu posso usar 2 garrafas de essência de besta por dia, em 4 dias eu uso todas e então posso começar a me preparar para meu retorno à mansão. Eu me pergunto quanto do 5º ciclo eu posso completar. Alguns dias depois que as garrafas medicinais foram esvaziadas, Noah estava carregando uma enorme pilha de itens amarrados com as roupas dos membros mortos da Sombra Cinzenta. Ele não ia levantá-lo, já que sua forma era muito desconfortável para levantar, então ele simplesmente arrastou a mercadoria com uma corda improvisada. Isso vai deixar uma boa quantidade de evidências de que minha versão da história é a verdade. Alguns dias depois, Kim estava desesperado. Ele estava acampando no perímetro da floresta Evergreen perto da cidade de Mosgrove esperando pelas ordens da família Merger. Apenas 3 soldados ficaram de guarda, enquanto os outros 2 foram à mansão da família para informar o círculo interno dos eventos durante a viagem. No entanto, quase 2 semanas se passaram, e não havia vestígios da resposta da família. Estou totalmente arruinado. Mesmo que consigam recuperar as mercadorias, não receberei nenhuma parte dela. Posso até perder minha posição privilegiada como comerciante deles. Meus sonhos,
meus planos, tudo está arruinado. Ele estava completamente impotente nesta situação e os guardas restantes começaram a tratá-lo com frieza, mesmo que o trabalho de proteger a mercadoria fosse deles. Neste mundo, sempre foi o mais fraco para levar a culpa por qualquer situação defeituosa. PSK, se aquele comerciante tivesse tomado outro caminho na floresta, tudo poderia ter sido evitado. Você está certo, agora nossa posição nos guardas será severamente afetada por causa de um homem tão ganancioso. E nós também temos que ficar aqui com ele. Os guardas estavam falando com uma voz tão alta que Kim poderia ouvir claramente. Sua filha entendeu a situação e permaneceu em silêncio o tempo todo, com medo que uma palavra maldita pudesse desencadear a raiva dos soldados. Foi nesse momento que uma criança vestida de preto e suando profusamente saiu do perímetro da floresta carregando uma grande pilha de itens amarrados por roupas manchadas de sangue. O grupo da família Merger olhou com os olhos arregalados para a pequena figura arrastando um fardo que era 4 vezes seu tamanho. Kim olhou para os itens e reconheceu alguns deles como os que foram roubados dele. Ele se apressou e chegou perto do garoto gritando alto. Espere, espere! Você, garoto, onde você conseguiu esses itens? A excitação de encontrar seus bens o fez falar sem qualquer forma de respeito. Noah olhou para o comerciante gordo e respondeu indiferente enquanto continuava seus rastros. Encontrei eles na floresta. Kim sentiu finalmente esperança depois de 2 semanas de desespero. Há alguns itens que foram roubados de mim entre aqueles que você está carregando. Por favor, devolva-os para mim. Noah ainda não parou e só fez uma pequena pergunta. Você tem alguma prova? Kim estava sem palavras e só agora percebeu que o jovem na frente dele não poderia ser simples, afinal, ele estava voltando da floresta com um grande fardo nas costas. Quando ele olhou para os sinais de arrasto no chão, ele percebeu, com medo, que ele não podia ver onde os sinais começavam. Por quanto tempo exatamente ele carregou tal peso? Os guardas, porém, tinham mentes mais lentas do que o comerciante e quando ouviram a conversa, arrogantemente se aproximaram dos itens. Garoto, se o comerciante disse que esses são os nossos itens, então é assim. Se você tiver alguma reclamação, você pode ir à mansão Merger para solicitar um reembolso. Os soldados só viram riqueza na pilha na frente deles e já imaginavam recompensa que a família daria quando os trouxessem de volta. Justo quando um deles estava prestes a desfazer a embalagem feita de roupas para inspecionar os itens, um chute veio em sua direção. O ataque foi muito rápido e muito repentino, atingiu o peito do soldado, mandando-o voar por 5 metros antes de cair no chão inconsciente. No lugar onde ele estava anteriormente, Noah estava lá agora de pé com a perna levantada. Então você quer roubar a minha família Balvan da recompensa merecida de uma missão atribuída pela família Shosti? Noah usou descaradamente os nomes das famílias nobres para parar suas reivindicações sobre os itens. O grupo ficou espantado ao ver um garoto nocauteando um soldado com apenas um ataque. Sua atitude tornou-se imediatamente mais respeitosa. Noah simplesmente bufou e voltou a arrastar os itens para a mansão Balvan. No entanto, antes que ele pudesse se mover novamente, Kim colocou-se na frente dele com um sorriso largo no rosto. Jovem senhor, eu quero pedir desculpas pela minha grosseria anterior. O que você está carregando parece pesado. Você gostaria de uma carona de volta para sua mansão? Parece que este homem não é estúpido. Bem, eles podem ser minhas testemunhas se eu for com ele. Concordo, mas tenho uma condição. Kim inclinou-se levemente enquanto falava. Por favor, fale, jovem mestre. Noah apontou para a pilha de itens atrás dele. Eu posso dar uma dessas coisas para você, se me explicar os efeitos das pílulas lá dentro. Fim do capítulo 40. Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em LivroCast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar.